os caras aí, não sei quem eu já vi lá na FEA aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Outro dia eu tive lá na FEA, né? Parte do grupo tá aqui, não tá? Quase todos, né? Eu falo a mesma coisa que eu falei lá, só para eu entender, porque quando eu estive na FEA, eu fiz um panorama, eu contextualizei, né, a questão do plano diretor, o que já foi feito, onde a gente está, as próximas etapas, até mandei o cronograma, você recebeu, compartilhou. Então acho que eu explorei bastante, né, com vocês. Vocês querem que eu repita tudo de novo? Vocês querem fazer perguntas ou querem extrapolar também? Todos à disposição. Bom, eu acho que são questões, boa parte delas, acho que o Isaac, como presidente da CCJ, que vai poder falar coisa adicional do que eu falei aquele dia, tá? Inclusive sobre as ex e sobre a Zona Leste também. Talvez sobre a preservação do aquífero eu possa falar um pouco, talvez alguma vivência assim que eu tenha, tá? Só pra gente poder agregar, né? Alguma coisa aqui, ficar falando abobrinha aqui pra vocês também, né? Bom, essa questão do aquífero, em primeiro lugar, fala-se muito da impermeabilização do solo quando fala de principalmente exploração mais da zona leste de Ribeirão Preto, né? A grande polêmica gira em torno da vereador Maurício Vilabranche. A grande polêmica, pelo que eu acompanho há muitos anos, é o risco de se edificar a zona leste no nível de impermeabilização do solo que venha a comprometer a capacidade do solo de absorver a água, né, de manter sustentável aí o aquífero Guarani. Eu tenho uma opinião assim, bom, tem uma visão que diz que tem que ser preservado, quase que transformando aquela região num santuário, né, preservar aquela região de uma forma que não tenha nenhuma ou o mínimo possível de edificação, né? Eu tendo a ser muito realista, né? Eu sempre falo muito isso, muito prático, né? A gente vive num país que a gente não está na Holanda, a gente não está na Alemanha, a gente não está na Bélgica. Proteger uma região daquele tamanho, na Zona Leste, numa região de pujança econômica como Ribeirão Preto, transformar aquilo ali num santuário, é muito difícil, né? Difícil de você conter uma expansão formal e muito mais difícil de conter, esse é o pior, uma expansão informal, assentamentos informais, ou seja, a turma começa a ocupar de forma irregular e o que mais polui no mundo é a pobreza, né? A pobreza polui porque você não consegue ter uma ocupação sustentável local, você tem geração de resíduo, você tem uma série de questões. Então, assim, o que eu defendo, né? Eu defendo uma ocupação controlada. E essa ocupação controlada, no quesito Zona Leste, que é o mais polêmico, eu acredito que os vereadores aqui, isso já está contemplado, né, nas regras lá de uso e ocupação do solo, que você tem que ter 30% de área verde, além da área institucional, da 40 e tantos por cento, ou seja, já é bastante preservado. Então, nessa questão, eu acho que a gente tem sempre que lembrar, assim, do que a gente defender o impossível, é melhor a gente defender algo controlado e que seja possível, né? Então, uma ocupação controlada da Zona Leste. E é isso que tem norteado aqui 99% dos vereadores. Eu vejo eles muito com essa postura, tá? Outra coisa também, bom, isso é o que mais teria a ver com o plano diretor, tá? O que tem a ver também com o plano diretor, quando a gente fala de preservar o aquífero, eu vejo que hoje fala-se muito da Zona Leste, mas o grande vilão do aquífero
já está aí, já está acontecendo. O grande vilão do aquífero não é a ocupação da Zona Leste. Para mim, o grande vilão é o que o nosso sistema público de captação e distribuição de água, que é o DAERP, ele capta do aquífero todo dia, agora, nesse exato momento, e faz com que 60% desse montante que é captado seja perdido, né? Então, a gente tem um índice de desperdício de água que é um dos maiores do mundo, né? Que é 60% da água, praticamente uma água cristalina, que é um crime, né? Porque a gente não precisa nem de tratar essa água, praticamente, a gente já tira a água de mina, praticamente, e a gente joga fora, só aproveita 40%. O pessoal fala da mulher que varre a rua com a mangueirinha. Isso aí deve ser 0,1% do desperdício. Isso aí, né? Fala de educação ambiental, para você não enxugar a sacada com a água, não lavar o carro com água. Isso é uma hipocrisia. Até é legal, acho que é legal não fazer isso, mas o grande mal são nas adutoras, nas tubulações do DAERP, que levam água para a cidade toda e que é uma péssima gestão, né? O DAERP é um crime acumulado de décadas nesse desperdício de água. Então você fala de aquífero Guarani, muita gente pensa na Zona Leste. Às vezes envolve construção civil, ainda mais hoje em dia com o Ministério Público tão atuante e tal. O problema é esse, o problema muito mais grave quando a gente fala de aquífero é o que já existe hoje, né? Então, quando fala de aquífero, eu acho que o que a gente mais tem que focar é nesse assunto de capacidade, eficiência do DAERP, plano do DAERP de redução de desperdício de água, ficar de olho agora no que foi aprovado aqui pela Casa, Agência Reguladora de Saneamento Ambiental, que para mim o mais positivo disso é que eu vou ter acesso a um grupo de especialistas altamente gabaritados para me fornecer embasamento técnico para poder conseguir, como vereador, fiscalizar muito melhor o DAERP. Hoje a gente tem poucas ferramentas de fiscalização. Se eu quero fiscalizar o DAERP, eu vou conversar com quem? Com o pessoal da DAERP, né? Eles conhecem. Agora não. Agora eu vou ter acesso a uma turma, inclusive, que não é de Ribeirão. Isso para mim é melhor ainda. São 57 municípios com uma turma de executivos. Eu conheço eles. O professor Rudinei da Fé, inclusive, faz cálculos paramétricos para eles há muitos anos. Porque eles são muito profissionais. O professor Mahara me falou, a primeira coisa, falou, vocês estão de parabéns, Ribeirão Preto vai ganhar muito lá do direito da USP, é um dos maiores especialistas de direito administrativo. Inclusive, no começo do ano passado, eu mostrei o modelo da Ares PCJ para ser um consórcio aqui em Ribeirão Preto. E depois, só esse ano que eles vieram com a PCJ. Então, assim, a gente tem uma excelente ferramenta. Eu quero fazer uma reunião, inclusive, com a Ares PCJ e com vocês todos. Acho bem bacana vocês entrosarem com a agência reguladora, que ela que vai fornecer para a gente documentação, estudos, para vocês ajudarem a fiscalizar tanto quem capta e trata o esgoto, que é o ambiente, quanto quem capta e distribui a água, que é o DAERP, né? Inclusive um assunto que eu quero tratar, assim que possível, que é discutir por que não da concessão plena do tratamento de esgoto. Hoje a nossa concessão é parcial. Acho que isso cria uma instabilidade desnecessária. Então a gente pode aperfeiçoar ainda mais, inclusive, o sistema de captação de esgoto. Então, antes de falar de aquífero, acho que eu podia agregar um pouquinho aqui para vocês. Eu acho que os meus colegas da CCJ, né, somente o Isaac como presidente, né, pode agregar mais sobre a questão da expansão, né, do perímetro, que eu falei um pouquinho naquela reunião, mas eu acho que ele pode falar mais, e da lei de interesse social, né, não, das ZEIs, zonas de interesse, que foi uma falha nossa, inclusive, essa questão das ZEIs, né, porque veio o projeto da prefeitura com um tamanho de área para as ZEIs, e aqui a gente fez uma emenda para reduzir para 10%, porque foi um erro, foi uma coisa desproporcional, e na hora que passou batido, né, foi falha nossa aqui, e acabou que foi aprovado uma área 10 vezes maior. Só para você ter noção, o educandário inteiro, aquela região inteira, virou ZEIs, né? Então, isso não tem cabimento. Então, isso a gente está, inclusive, tentando consertar, né? Mas eu não vou falar muito, que não é uma área que eu estou tão por dentro, tá? Então, acho que eu queria compartilhar com vocês essa questão do aquífero. Acho que foi mais importante nesse momento. Obrigado. Só agradecer a presença do vereador Dadinho, que chegou aqui. O Maurício já tinha anunciado, né? Fernando, nosso coordenador legislativo.
Posso dar um bom dia aqui, doutora? Só dando boa tarde, na verdade. Boa tarde a todos. Eu sou o vereador Dadinho, membro da CCJ. Foi o último a entrar esse ano aqui. Na verdade, essa mesa nova, né? Que já tinha, já era uma formação antiga, né? E estamos aí à disposição para esclarecer quaisquer sejam essas dúvidas. Muito obrigado, muito prazer a presença de vocês aqui na Casa de Leis. Boa tarde. Vou aproveitar o gancho do nobre vereador e também me apresentar. Sou Maurício, conhecido lá como Maurício da Vila Brange, pelo trabalho que a gente tem ali na região leste. E estamos aqui pelo primeiro mandato, né? 1 ano e meio já aqui, trabalhando, contribuindo aqui com o Legislativo. E estamos abertos aí no que podemos nos ajudar vocês aí, tá? Sobre o DAERP ainda, por que vocês escolheram, na verdade, 16 vereadores votaram a favor da contratação da empresa? Por que vocês quiseram isso e não... Entendeu? Fala mais perto um pouquinho. Por que vocês quiseram isso e não oferecer, por exemplo, um estágio ou um cargo mesmo para pessoas que gostariam de fazer esse trabalho? Por exemplo, os estudantes estão muito em busca de estágios para esse tipo de coisa, para fiscalizar e para regulamentar. Por que não buscou essa solução para estudantes de economia, administração, mas uma empresa fora de Ribeirão e que ainda tem um histórico sujo? Tá bom. Para a questão da fiscalização, né, uma agência reguladora, a gente não pode buscar estagiários para exercer essa atividade, né? Então, assim, uma agência reguladora é uma coisa muito séria, assim, você tem a ANP de petróleo, você tem a ANEEL de energia elétrica, você tem a Anatel de telecomunicações, você tem agências. O saneamento ele é tratado de forma diferente, não é nacional, e em alguns casos estaduais, e você pode também fazer a nível municipal ou por meio de consórcios envolvendo várias cidades. Essas instituições podem ter estagiários, né? Não daria para a gente montar um grupo de estagiários para exercer o poder de fiscalização e regulação de um serviço, tá? Mas espero, com certeza a Ares deve ter estagiário lá, né? Mas não dá para fazer isso com estagiário só, né? Tem que ter, uma instituição, tá? A outra pergunta, não é uma empresa, tá? É um consórcio de municípios. Isso é uma confusão também recorrente. Vários municípios, por volta de uns 8 anos atrás, ali na bacia do Capivari, Jundiaí, Piracicaba, eles se uniram, né? Muito mais à frente do que a gente, inclusive respeitando a lei federal que obrigava isso. Ao invés de criar uma instituição do município, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos distribuir os custos entre nós, ficar mais barato, e a gente tem mais bala na agulha para contratar gente boa para trabalhar, a gente vai ter mais dinheiro para investir. Então, ao invés de eu montar uma agência só para regular Jundiaí, né? Jundiaí é uma cidade de referência, inclusive, em vários indicadores, né, de desenvolvimento econômico. O pessoal lá é muito profissional. E eles montaram com várias cidades, né? Juntaram lá Piracicaba, Jundiaí, depois Campinas, e isso ficou muito, acaba ganhando uma economia de escala, né? E acabou que, por ser profissional, por ser eficiente, eles foram outras cidades, ao invés de gastar dinheiro com isso, falaram: não, eu prefiro aderir, né? Eu prefiro fazer parte desse grupo. Eu vejo isso uma política muito inteligente de você economizar recursos públicos, e você ter capacidade também profissional, de você ter profissionais mais gabaritados junto com você. E outra coisa que eu acho fundamental, você minimiza o risco de ingerência política, porque você tem aqui uma agência em Ribeirão. Criamos uma agência em Ribeirão. Além de eu expandir mais uma estrutura burocrática, eu vou ter uma economia de escala de Ribeirão, que depois pode crescer, pode ter outras cidades aderindo, mas isso leva tempo, né? A gente tem que ter uma curva de aprendizado que a gente tem que percorrer.
sair da questão de você dividir, compartilhar os custos com outros municípios, eu acho que não é um caminho bom, porque você tem um custo muito alto para você ter uma agência que custa caro. Você tem a Ares tem mais de 30 engenheiros que trabalham, especialistas. Aqui eu lembro no projeto inicial ia ter 2 ou 3, né? Iam abrir concurso para o cara começar, né? Então, assim, essa discussão de ter uma nossa, eu não falo que, não devemos ter. Pela ordem, vereador, desculpa interrompê-lo, e no entanto que, se eu poderia citar, Vossa Excelência poderia citar, como o custo iria aumentar, como ele aumenta, para você contratar esse consórcio dessa região, o custo sai 0,25%. Se fôssemos contratar da região, daqui, vai para 2%, correto, vereador? Correto. Então, correto. por isso que ele está falando que o custo altera muito mais. A questão da empresa que você citou também, nome sujo, entre aspas. O DAERP tem vários processos também, tanto dos munícipes que entram com processo contra o DAERP, com fornecedores, enfim. Toda empresa, autarquia ou privada, ela tem a sua demanda de processo. Mas, enfim, é uma agência gabaritada e qualificada para que possa estar desenvolvendo esse trabalho aqui. É só isso aí, vereador. Desculpa interromper. Obrigado, Dadinho. Não, mas você falou corretamente, Dadinho. Então, gente, você tem uma série de custos. O custo nosso de manutenção de uma estrutura dessa que a gente ia ter que criar, né? Expandir o Estado num momento, inclusive, de limitação orçamentária. Se já tem uma funcionando bem, eu prefiro aproveitar, inclusive, aprender com o erro dela. E depois de uns anos, aí eu falo, depois de uns anos, 3, 4, 5 anos, acho que a gente pode discutir, mas depois, estando mais maduro, vendo como funciona, a gente pensar em ter a nossa Agência Regional Metropolitana de Ribeirão Preto, que inclusive a gente pode expandir para outras cidades aqui. Eu, particularmente, não me agrada muito isso. Eu vejo assim, se está funcionando uma coisa bem, eu prefiro deixar funcionar, expandir, aderir e vou focar em outra coisa. Por exemplo, educação. Em Ribeirão Preto tem muita coisa para fazer. Então, ao invés de ficar montando agência, criando, já tem uma que está funcionando bem, deixa eu virar minha energia para outra coisa, né? Então, essa é uma postura minha, mas eu acho que é legítima a discussão da gente futuramente poder ter uma nossa. Só acho que eu tenho convicção que nesse momento, até pelas referências que eu defini o meu voto, né, a favor, que eu tenho da agência, eu optei por, não, acho que é importante a gente aderir a uma que eu vejo que está funcionando. Então, assim, tem uma série de outras questões, principalmente a questão da distância do controlado, do controlador. Isso, para mim, principalmente com o histórico de corrupção em Ribeirão. Tava falando, a gente monta uma agência nossa aqui para fiscalizar o DAERP. Agora mesmo, como é daqui, os caras são daqui, agora mesmo os caras estão almoçando junto com o pessoal do DAERP ali na esquina. Eu prefiro uma agência que tem 57 prefeitos mandando, né? Ou seja, você tem uma pulverização do controle político disso, com uma turma que está ali em Americana, os executivos, mas que começou em Jundiaí, Piracicaba, Campinas. Ou seja, é uma coisa meio sem dono, é uma coisa de todos os municípios, tem uma assembleia de todos, do que eu ter uma agência aqui, ainda mais no momento que eu preciso muito que o DAERP seja ultra fiscalizado, né? A gente tem um momento, eu falo até aqui na Casa de Leis, a gente menos leis e mais fiscalização, porque lei tem até demais, né? O que eu preciso é urgentemente fiscalizar. Então, são os motivos, dentre outros, que eu levei que eu acredito que uma agência como a Ares, ela vai ser positiva para a gente. E a questão da questão judicial que envolve, também tem muito boato, né? A questão de sofrer ação judicial, basta você existir como setor público, você já está tomando ação judicial, aí o pessoal já fala que está com nome sujo. Mas assim, tudo que eu vi até hoje, nada, tudo boato. A Odebrecht vai vir para cá, vai privatizar, nada a ver, entendeu? Ridículo, né? Então assim, você tem uma ideia do que leva alguns prefeitos a entrarem na justiça, a brigar, aí sai no jornal, tal cidade está rompendo com a Ares, PCJ. Eu vou te falar um caso, por exemplo, um prefeito. Quando a gente tem uma agência, o prefeito, junto com a Câmara, não decide mais sozinho a política tarifária. E a política tarifária é o sangue de qualquer empresa que vai gerir o sistema. Investimento é caro para manter um sistema desse operando. Para você fazer isso, o que acontece?
o prefeito, em alguns momentos, ele usa a autarquia, principalmente a autarquia, quando é uma empresa privada ele não consegue fazer, para fazer populismo, né? Então, por exemplo, tem uma cidade que quer romper, não sei se rompeu já, acho que está rompendo. O prefeito é inclusive meu partido, né? Almocei com ele um tempo atrás. Ele está rompendo com a Ares, entrou na justiça, tão quebra-pau, sai só notícia negativa da Ares lá. Mas por quê? Ele quer aumentar só 2%. Depois que a Ares chega, é montado um conselho municipal de regulação. A gente vai ter o nosso agora, o prefeito vai mandar para cá logo logo. E a política tarifária deixa de vir do DAERP para cá, vai vir da agência, porque ela vai estudar todos os custos, toda a situação de Ribeirão e vai falar, olha, a política tarifária para vocês tem que ser essa, vamos discutir? A gente vai discutir no conselho, não, mas só que naquelas classes sociais ali não pode ter um reajuste desse, tem que então alguém vai pagar a conta, tem então outro setor vai ser mais onerado, ou seja, uma política tarifária mais inteira. Agora a gente vai ter condição de fazer isso. O prefeito lá só queria permitir 2% de reajuste. E a agência reguladora falou, não, mas com a estrutura que vocês têm hoje e com a política municipal de saneamento que vocês aprovaram e que a gente vai aprovar até janeiro do ano que vem, vocês têm que ter um reajuste de 5% na tarifa. Não dá. E o prefeito começou a brigar. Falou, não, eu quero 2%. Porque ele não queria um aumento de 5% na tarifa, porque inclusive ele estava política, né? E a Ares falou assim, não, é 5% e acabou. Aí vai entender por quê. Porque o prefeito, ele joga 100% do esgoto no rio. Ele despeja 100% do esgoto poluindo o rio. Aquela cidade precisa de fazer investimentos pesados em construir extração e tratamento de esgoto, canalização, uma série, isso custa. E quem vai pagar com isso? Se não vier dinheiro do Papai Noel, nem do governo federal, vai ter que estar na tarifa, né? E a agência reguladora tem essa obrigação. Ela é obrigada a fazer o correto, tecnicamente. Tem que ser 5%, precisa dar conta de fazer esses investimentos. O prefeito não aceitou e rompeu, eu vou montar a minha agência reguladora local. É isso. É um dos casos, entendeu? Que aí sai só notícia negativa e tal, e o pau come, entendeu? Então, você tira do prefeito a capacidade de fazer política populista com a autarquia. Todo mundo tá falando que vai ser ruim pro DAERP. O DAERP tá com medo, sim, porque o DAERP vai ser muito fiscalizado daqui pra frente com a Ares. Mas é bom pro DAERP, porque isso vai promover um choque de gestão no DAERP na marra, né? Vai começar a explicitar todas as ineficiências do DAERP, porque essa agência ela vai ter um benchmark de comparação com um monte de lugar. Então fala, pô, você faz aí em Ribeirão Preto com 10 funcionários, que cidades do porte com a complexidade de Ribeirão é feito com 3. O que está acontecendo? Isso aqui está na tarifa, porque isso custa, né? E outra coisa, e assim por diante, o índice de eficiência energética de vocês é esse, mas nas outras cidades, assim, o que vocês estão fazendo? A gente vai ter muito mais capacidade de fiscalizar. Então esse é um problema. Posso falar da Odebrecht? O que aconteceu essa história da Odebrecht? É a prefeita que quis privatizar, aí pôs a Odebrecht. A Odebrecht depois começou com escândalo de corrupção. Diga-se passagem, a Odebrecht é extremamente eficiente. A Odebrecht ambiental, onde ela opera, ferrada. Mas é corrupta, né? Aí começou, perdeu o valor, vendeu para canadense, Brooksfield, se eu não me engano, BRK. A BRK, aí entrou uma nova prefeita. A prefeita, entrou um novo prefeito. Então, um partido lá, acho que um negócio de socialista, ele quer estatizar tudo de novo. Começou a brigar, né? Eu quero ter a minha autarquia, quero ter a minha agência reguladora. Aí a Ares falou assim, ó, você não pode romper o contrato com a canadense, tem que esperar. O papel da agência reguladora é ser árbitro. Ela defende o interesse do consumidor e defende o interesse da empresa também, seja pública ou privada, seja da EP, ou seja ambiente, ou seja Odebrecht, seja lá quem for. E o prefeito lá não aceitou. Aí começou um quebra-pau também. Aí fala que a Odebrecht está envolvida com a ATA e nada. A Ares quer nem saber quem está prestando serviço, se é a Odebrecht, se é da EP, se é uma canadense, se é o Papai Noel que está prestando serviço. Ela está lá esperando para regular. Diga-se passagem, a justiça mandou voltar. O prefeito perdeu na justiça lá, isso foi em Sumaré. E tem vários casos, mas é assim, é uma área sensível. Quando fala de DAERP, existe um corporativismo arraigado e existe uma questão de paixão também, acha que vai privatizar, trazer gente de fora. Ninguém trazer gente de fora, a gente está aderindo a um grupo. Inclusive eles já estão bem adiantados com o Sertãozinho, com o Jaboticabal, Vereador, né? Fabiano. E assim por diante. Respondido?
Pela ordem, continuando o raciocínio dele na resposta dela também, não defendendo os 16 que optaram para que a agência reguladora fosse aprovada. 17, viu? 17? É 17, que eu tinha falado 16. Porque aqui é uma casa de leis, temos 27 vereadores, cada um com pensamentos diferentes, vivemos num país democrático, temos quanto aqui na sala? Cada um com o seu pensamento e com a sua opinião, com a sua livre opção e livre pensamento e posicionamento. A questão, hoje o DAERP, ele tem, consultando o doutor aqui no nosso departamento jurídico da Câmara, doutor Fernando, do município, tem 10 mil servidores ativos, contando com os inativos. Respondendo a sua pergunta lá, tá? Por que você falou os 16 votaram? E falando sobre o DAERP. O DAERP é uma autarquia. Hoje eu consigo entender o que é uma autarquia e um departamento público. Porque as pessoas vêm para a gente, vêm para o gabinete cobrar, para fiscalizar, para acompanhar o executivo. Hoje eu sou da Comissão Especial de Estudos do Combustíveis, para saber o porquê Ribeirão Preto tem um aumento, um álcool, um combustível, uma gasolina mais cara que a região. Está entre as 10. Vieram alguns funcionários de 28, 30 anos de DAERP. O que acontece nessas autarquias, que eu tenho percebido, e que é muito bom para a agência reguladora, porque ela vai fiscalizar, juntamente, que nós não vamos perder o poder de fiscalizar, correto, vereador? Né? A gente não perde poder nenhum. No entanto, que se for aumentar uma tarifa, ela passa pela Casa de Leis. Vai se aumentar? Vamos fazer uma analogia. Você pega, vamos para São Paulo, ou para Anhanguera, ou para Bandeirantes. A pista é um tapete, quebrou o teu carro, 5 minutos está lá para dar manutenção. Paga-se 7 pedágios? Paga-se caro. Mas também você tem uma manutenção, uma operação muito boa, que deveria ser feito pelo governo, mas não é. Enfim, é bom. Hoje o DAERP está sucateado. Chegaram no meu gabinete com várias notas fiscais. Eu estou apurando isso daí, já fiz um levantamento, levei para o superintendente, de que os funcionários burlam leis lá dentro. Tem muitas irregularidades que essa agência reguladora vai ajudar a fiscalizar. Estou até aqui com a justificativa. Manutenção de qualidade. Todo mundo sabe, a empresa, você fica numa empresa 10, 15, 20 anos, você vai se acomodando. Aí você vai relaxando. Então eu percebi muitas falhas dentro do DAERP. E necessita mesmo. A qualidade da água vai melhorar. Ninguém vai vender água para ninguém. Não vai se aumentar. Não vai se privatizar. Já foi falado isso daqui. Eu estou há 9 meses, há 10 meses aqui. Eles estão há mais, há 17 meses. IPTU, veio para o IPTU para aumentar. Não aumentamos o IPTU. Correto, vereador? Veio outras tarifas para se aumentar para a cidade. Travamos aqui dentro. Ninguém vai privatizar o DAERP. Enfim, aferição de prestação de serviço, normatização, capacitação dos funcionários, apoio jurídico, orientação, enfim. A agência ela tem tudo para contribuir para melhorar o atendimento da DAERP e melhorar a qualidade de saneamento, básico de esgoto, saneamento de água, tratável, enfim. Os 17 opinaram, não foi um, entendeu? No bom senso, para que a população tenha aí um saneamento correto, como as grandes cidades, uma captação de água. Temos aí o aquífero, como ele citou do aquífero. O aquífero não está só aqui, ele vem de outros países também, ele concentra-se na América Latina. Enfim, a minha opinião, e vendo todo o raciocínio de todos os vereadores que encaminharam, da população que cobra a gente pelas mídias sociais. A gente é bombardeado, eu estou sendo bombardeado ali, ó. Colocaram meu nome e o nome dos 16 lá. Olha lá, votem neles daqui. Eu quero ver daqui 2 anos como que vai estar essa autarquia, essa empresa fazendo esse trabalho todo de fiscalização, regulando, colocando tudo em dia. O que as pessoas vão falar da gente que votou? Nós estamos pensando no desenvolvimento. Ninguém está pensando em vender da DAERP ou acabar com a água. Sinto muitas falhas dentro do DAERP, de funcionários, departamentos, material tudo sucateado. Está aqui eles para ver. Quer que eu leve vocês lá no pátio? 30, 40 carros quebrados? Vem uma agência dessa aqui? Não pode acontecer isso aí. É dinheiro jogado no lixo. É dinheiro jogado no lixo. Tem caminhonete 2014 quebrada,
D20 dupla, gabine dupla, quebrada. E ninguém faz nada. Tem que ter uma agência para regular, para fiscalizar isso daí. Tudo isso é dinheiro que se joga fora. E isso vai pelo ralo. É isso que vai pelo ralo. Então essa agência, entendemos que trará benefícios para o desenvolvimento da nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, vereadores da Comissão de Justiça, vereador Fabiano Guimarães, representando a mesa diretora, o Paulo, representando o gabinete do vereador Isaac Antunes, presidente da Comissão de Justiça, doutor Fernando, coordenador legislativo, doutora Patrícia, advogada aqui da casa, que dá assessoria aqui para a Comissão de Justiça, e a todos os alunos da USP, da FEA, que estão aqui com a gente nesse trabalho do estágio visita. Esse trabalho também agradecer a Flávia, da Câmara na Escola, do programa Câmara na Escola. Esse trabalho do estágio visita é uma atividade institucional da Câmara Municipal, que foi criada, aprovada por uma resolução de responsabilidade da Escola do Parlamento e do programa Câmara na Escola. Esse momento, eles pediram um diálogo com a Comissão de Justiça para entender o funcionamento da Comissão de Justiça, né? Então, assim, como o tempo deles agora já está quase terminando, a gente só pediria para explicar um pouquinho como é o funcionamento da Comissão de Justiça e como foi o funcionamento no âmbito da Comissão de Justiça, ou seja, a análise da constitucionalidade, da questão do plano diretor. Para eles poderem, na segunda-feira, eles voltam aqui na Câmara e vão realizar uma oficina de trabalho similar à atividade da Comissão de Justiça. Então, para eles terem um pouco de entendimento como foi o trabalho da Comissão de Justiça no âmbito do projeto do plano diretor. Tá. Obrigado. Eu vou pegar essa palavra, mas vou passar depois para os nobres vereadores e encaminhar para o Fabiano Guimarães, que é um economista, que entende muito bem e participou muito bem, criando algumas emendas justamente, né, no plano diretor. Correto, Fabiano? Eu estou há quantos meses? Estamos há 6 meses na CCJ. Tenho aprendido muito, porque não era a minha área mesmo, tecnicamente, sobre lei, sobre inconstitucionalidade, constitucionalidade, enfim, mas tenho aprendido bastante. Sinto que, e confesso para vocês que no momento eu pedi para sair. Eu declinei, porque é uma comissão importantíssima, de uma responsabilidade imensa, porque a gente tem que analisar todos os projetos para ver se gera ônus, tem inconstitucionalidade, enfim, é complicado. E eu creio que teríamos que ser uma pessoa um pouco mais assim, tecnicamente conhecedora mais do assunto. Mas a gente aprende porque os colegas que entendem bem também dão um suporte para a gente, o próprio doutor Fernando também, que é o jurídico da casa, nos ajuda demais. Enfim, mas eu creio que uma das pessoas corretas assim, para falar bem seria o Fabiano Guimarães, que criou algumas emendas dentro do plano diretor. O vereador Maurício da Vila Branca também está há muito mais tempo acompanhando a CCJ. Eu passaria a palavra a vossas excelências. O plano diretor ele deveria ter sido revisto em 2015. 2013, portanto, estamos 5 anos atrasados, certo, Fabiano? O plano foi implantado pela Lei Complementar número 501 de 31 de outubro de 95 e modificado pela Lei Complementar 1573 de 13 de novembro de 2013. Em 2015, o projeto do plano diretor foi rejeitado, em 2013. E o projeto de lei complementar 68/2017, que encerra em 180 artigos e está justificado em 113 laudas, foi aprovado dia 17 de 4 de 2018, gerando a lei complementar número 2866 de 2018, de 27 de 4 de 2018. Prevê a revisão do
atual plano diretor de nosso município, em cumprimento, sobretudo, ao que se dispõe o artigo 3, o inciso 3 do artigo 40 do Estatuto da Cidade, que prevê a necessidade de revisão a cada 10 anos. Entendeu? Fomos relator, Fabiano, de 12 emendas, 10 inclusive de autoria do novo vereador Lincoln Fernandes, que todas delas foi rejeitada em plenário. Entendeu? Nós, como relator, nós fizemos o nosso papel, mas como o plenário é soberano, elas foram rejeitadas, né? Gerando até no momento um mal-estar. Pessoas achavam que nós estava liberando na região leste, que é onde eu resido há 43 anos, as construções desenfreadas. Não foi por esse aí. Portanto, o parecer a questão foi favorável e foi rejeitado, inclusive com o voto nosso, né? Em plenário. Hoje, voltando ao assunto da AIS, o vereador, quando as pessoas fazem aquelas críticas, como foi ontem, Dadinho, que envolveu o nome da gente, essas publicações, tudo que nós somos favoráveis, que nós vendemos a água, que nós autorizamos, já damos passo para privatização, eu acho que são pessoas realmente mal intencionadas que querem jogar o público contra a gente. Mas eu acho que nem nós votei na primeira discussão sim, mantive o voto na segunda e consciente. Por quê? Nós temos até 2019 para Ribeirão Preto ter 100% de esgoto tratado. Hoje, quando se fala que se tem 90%, não existe 90% de esgoto tratado em Ribeirão Preto. É só você andar pela periferia e você vai ver, conforme eu moro na periferia, eu conheço os problemas. Então, eu acho que a única forma de nós estar cumprindo, 2019 está batendo na porta e nós precisamos. Então, eu acredito que no futuro essas pessoas vão estar cientes que acho que esses comentários maldosos, principalmente o pessoal da imprensa, vai ver que eles erraram. Erraram como quando foi a questão lá que eu questionei o GAEMA e o Ministério Público, quando tomou aquela decisão em relação à nossa Lagoa do Saibro, que praticamente ela desapareceu já 80%. Foi uma decisão equivocada, que hoje estamos sofrendo para a gente ver se reverte, conscientizar o GAEMA, o Ministério Público, o Meio Ambiente, que reveja aquelas posição tomada ali atrás, que prejudicou em muito. Aí hoje vai lá políticos que vai se postar lá, que ali é a área de recarga, que foi prejudicada, mas ninguém não fala em nenhum momento de erros realmente de pessoas que não foram a fundo, não analisaram e viu que poderia ser uma atitude errada naquele momento. E sem contar voltar com a área de esgotamento, nós temos 5 anos. Não funcionou? Quando não funciona, o que você faz? Técnico de futebol, o cara não jogou bem, ele vai trocar. Então, eu acho que nós temos um compromisso com o pessoal, com a população de Ribeirão Preto. Eu, principalmente hoje, a gente vive a realidade da periferia. Estive ontem no Jockey Club, fiquei abismado de esgoto em pleno 2018, Ribeirão Preto, esgoto correndo sem a mínima estrutura, esgoto correndo a céu aberto, fossas com caixote em cima tampando, a ponto de criança cair dentro. Que qualidade de vida que nós podemos estar dando para aquele pessoal ali? Saneamento básico é saúde. Então, quem anda ali, Jardim Helena, se você analisar hoje o trabalho que está sendo feito lá, topografia, tudo, porque no futuro foi feito um trabalho que realmente, por se tratar ali, estava na região do lixão ali, foi de péssima qualidade, onde que não tinha ninguém para fiscalizar. Hoje vamos ter que o DAERP gastar muito dinheiro para estar revendo aquela questão lá. Tá hoje, a própria Ambiente, ela contratou uma empresa para estar fazendo toda essa topografia. Para fazer a topografia, só em 2 PV hoje ela tirou 15 caminhões de esgoto. 15. E não conseguiu chegar no fim para ter a medida para ver, para fazer o projeto, para a gente fazer uma nova rede e sim, tirar o esgoto dentro da casa das pessoas que ali está convivendo. Nós temos hoje, no mínimo 50 casas, que o cidadão ele não pode tomar banho dentro do banheiro, ele tem que tomar banho lá fora, porque o esgoto está voltando para dentro.
E é inaceitável na cidade. Então, quem vive, no Jardim Helena, quem vive a realidade daquele povo dia a dia, então eu acho, voltamos com a consciência tranquila, primeira discussão, segunda discussão, e não me arrependo. O pessoal criticar, você está entendendo? Aquele pessoal que vai ser beneficiado, ele vai ver, pô, hoje eu estou entendendo. Às vezes a gente encontra uma pessoa que questiona, você tem que parar e explicar para ele o real. Não é que a gente estamos vendendo da ERP, nós não estamos vendendo água de Ribeirão Preto. Isso acho que são pensamentos de pessoas que não têm o mínimo de comprometimento com o próximo, com o ser humano. Quer tirar proveito de alguma situação. E isso, estou tranquilo. Se tiver que votaria favorável novamente, e não me arrependo. Não me preocupo lá com o que estão dizendo, entendeu? Então, estou com a minha consciência tranquila, Dadinho. Ficou melhor assim, né? Vereador Paulo Modas, obrigado pela presença. Obrigado, vereador. Foi questionado sobre a tramitação do plano diretor. A Comissão de Justiça é formada por 5 membros. O vereador Isaac Antunes é o presidente e foi o relator do plano diretor. Por isso que eu pedi licença para você essa intervenção. Foram apresentadas 53 emendas ao projeto do plano diretor. Tá? Esse projeto ele veio do Executivo, a iniciativa do prefeito municipal, foi encaminhado à Câmara para ser votado. Sobre esse projeto, o projeto ele recebeu 53 emendas e as 53 emendas elas foram divididas entre os membros da Comissão de Justiça. Deu uma média de 9, 10 emendas para cada vereador. Vereador Dadinho, vereador Paulo Modas, vereador Maurício da Vila Branches, vereador Marinho Sampaio, que também não pôde estar aqui com a gente. Foram feitas 2 discussões, o Dr. Fernando, nosso coordenador legislativo, depois pode até entrar um pouco mais, e só entrando a questão do plano diretor do nosso parecer. Tá? O nosso regimento interno ele estabelece que para votação dos projetos de lei que tratem sobre a revisão do plano diretor, é necessário que sejam feitas audiências públicas. Aqui na Câmara nós fizemos 3 audiências, doutor? Isso. 3 audiências e mais uma reunião com alguns profissionais que estão ligados também à USP, que vieram trazer alguns conceitos sobre o que seria o ideal do plano diretor. Tá? Essa reunião ela foi direcionada pela Comissão de Justiça, mas envolvendo mais a assessoria jurídica da Câmara. O que o pessoal apontou muito sobre o plano ideal do plano diretor seria uma participação popular mais ativa, com audiências públicas que fossem realizadas nos bairros, realizadas mais próximo à coletividade. Não temos ainda essa possibilidade de atender isso. Então, todas as audiências, no caso aqui da Câmara, foram realizadas aqui. Foram 3 audiências. Tivemos uma participação popular até que expressiva, né? E dessas audiências também foram feitas várias sugestões que foram acatadas pela Comissão de Justiça, transformadas em emendas, e outras que também não era viável, porque a matéria não era relativa ao plano diretor. O plano diretor era uma lei muito abrangente e terá suas especificações contempladas nas próximas leis, como a lei de parcelamento e uso e ocupação de solo e mais outras, Código de Meio Ambiente, tantas outras que vêm para a Câmara até 1 ano, né, vereador? 1 ano. Agora, sobre o parecer da Comissão de Justiça. Nosso parecer foi pela constitucionalidade do projeto. Nós avaliamos a questão técnica. A Comissão de Justiça ela não analisa mérito. Tá? Ela analisa a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Então, o que nós analisamos? Se o projeto que foi encaminhado para o Legislativo Municipal, se ele atendia a técnica legislativa. Iniciativa, perfeito, veio do prefeito municipal, não cabe à Câmara dar início a um projeto sobre esse tema. A questão das audiências públicas, nós entendemos que foi contemplado. Apesar de nós não atingirmos 100% da população, né, como é um sonho, né, Fernando? A gente espera realmente que a população tenha essa participação cada vez maior, tanto no plano diretor, como nas leis orçamentárias, as leis mesmo que vão disciplinar o plano, como a lei de parcelamento, mas as audiências públicas que foram realizadas na Câmara, elas sanaram toda a necessidade dessa participação popular. Só para vocês entenderem a importância dessas audiências, nós tivemos uma lei de 2015, foi a lei de parcelamento, foi julgada
2012, né? Nós tivemos a Lei de Uso e Parcelamento do Solo de 2012, que ela foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por conta de falha nas audiências públicas. Não teve audiência pública, não teve a devida participação popular, e o Tribunal de Justiça entendeu que foi violado um dispositivo da nossa Constituição Estadual. Então, para vocês entenderem como que foi importante esse trâmite legislativo seguido à risca pela Comissão de Justiça, para que o nosso plano diretor ele pudesse ser votado, pudesse ter essa revisão. Depois, até no site da Câmara, vocês têm acesso ao parecer da Comissão de Justiça. Na íntegra, foram 26 laudas que o vereador Isaac opinou e foi acompanhado pelos demais membros da comissão pela constitucionalidade e legalidade do projeto. A maioria das comissões temáticas da Câmara também se posicionaram favorável ao plano. As duas questões mais importantes, pelo Dr. Fernando pode até me corrigir qualquer coisa, que era realmente sobre essa questão da participação popular, e também houve um apontamento de que o Comur não teria sido consultado na elaboração do plano. Tá? Essa questão também foi superada. Nós encaminhamos ofícios, encaminhamos requerimentos para o Comur, que é o Conselho Municipal, para que ele se manifestasse sobre o plano diretor. Não houve uma manifestação contrária, né, ao projeto. Por isso que a Comissão de Justiça ela deu o parecer favorável para que o projeto pudesse ser votado pelo plenário. Alguma dúvida aqui? Não? Dr. Fernando, quer complementar? Acho que eu queria que o vereador Fabiano desse também um parecer aí. Professor Cláudio Miranda acabou de mandar uma mensagem e mandou sair do celular. Já sai, hein, Cláudio? Gostaria que o vereador explanasse algumas emendas que foi criada também através da vossa autoria. Na verdade eu fiz uma subemenda, né, ligada à emenda, se eu não me engano, do Zucoloto até. E aí caiu a emenda, como caíram várias, né, aí caiu a minha junto, né. Depois eu fiquei, por que eu não pus uma emenda substitutiva, né? Sei lá. Só sei que uma preocupação que a gente tinha é sobre a questão da expansão do perímetro urbano, né? É aquilo que eu conversei com vocês lá na Fé aquele dia. O ideal seria que todos aqueles estudos viessem embasando o que a gente pensa de expansão de perímetro urbano. Não tem de ser todos aqueles estudos, mas pelo menos uma coisa mais bem elaborada, né? Existe um receio muito grande da sociedade civil organizada, que conhece do assunto muito bem. Dentre elas, eu falei para vocês, as construtoras ligadas ao Sindicato da Construção Civil, que eu conheço bastante. Um medo, um receio de que a gente consiga elaborar todos esses estudos de fato, né? É muita coisa. Eu falo, Ribeirão Preto nunca fez isso na história republicana da existência de Ribeirão Preto. Estudo de macrodrenagem, um plano de saneamento de verdade, um plano de gestão de resíduos da região metropolitana. É muita coisa, né? Então, a subemenda minha foi que o perímetro urbano será redefinido de acordo com o resultado dos estudos, que vão ser apresentados e concluídos em 24 meses. 12 meses até a lei de ocupação do solo, que são as principais, são as 13, né? E isso foi derrubado. Isso foi, inclusive, um fruto de um debate intenso, né? Que seria uma forma da gente ressaltar mais essa preocupação. Houve até um receio da prefeitura disso, né? Porque podia criar uma instabilidade. A preocupação é tão grande que a Construção Civil fez um manifesto aqui na casa, uma assinatura das maiores construtoras de Ribeirão, falou: para Ribeirão Preto, ninguém mais constrói nada. Chegou a esse ponto, né? Primeiro a gente quer segurança jurídica. Primeiro a gente quer um perímetro urbano baseado, respaldado por documentos técnicos, estudos técnicos, para quando aprovar esse troço aqui, a gente investir e saber que não vai ter surpresa no meio do caminho, né? Ontem eu tive com o presidente do Banco Ribeirão Preto, né, o Nelson Augusto, e eu lembro direitinho que em 2005 ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim: Fabiano, empresário topa qualquer coisa, só não topa surpresa, né?
E a gente, o que mais tem em Ribeirão Preto é surpresa, né? Você tem uma discricionariedade muito grande na aprovação de projetos, emissão de licenças, e isso é péssimo para um setor capital intensivo como a construção civil, né? Então, chegar a esse ponto de querer parar a cidade, e aí isso não chegou a acontecer, uma preocupação muito grande. Então isso assim, é obrigar, vai redefinir esse troço aqui se os estudos apontarem. Então essa foi a emenda mais importante, tá? De ressaltar. Então é o que eu falei para você, ficar de olho nesses estudos complementares que vem pela frente. Essa emenda que eu fiz foi dentro da CCJ. Foi CCJ, porque já tinha passado o tempo, só a CCJ podia fazer emenda. Uma explanação básica sobre o trâmite, porque o projeto de lei complementar que efetua a revisão no plano diretor, ele tem um trâmite diferenciado. O trâmite diferenciado quanto aos prazos, quanto aos requisitos. Em que sentido? Primeiro exemplo, qualquer propositura na casa, ela tem um prazo para que que a gente fala que é o prazo de pauta, para que o vereador apresente emendas alterando a redação desse projeto. Um projeto comum tem 10 dias para que o vereador apresente emenda, alterando, incluindo informação, suprimindo informações do projeto. O plano diretor, ele tem um capítulo específico no regimento interno da casa, que por simetria obedece à Constituição do Estado e à Constituição Federal. Vocês têm que entender, na hora de explanar sobre essa importante comissão permanente da casa, posso falar com maior segurança que talvez seja a comissão mais importante, não obstante as outras também têm as suas relevâncias, o que significa constitucionalidade do projeto, legalidade do projeto? Significa a compatibilidade de uma norma local com as leis maiores, que seriam no âmbito estadual a Constituição do Estado e a Constituição Federal no âmbito da União. Qual que é a questão aqui? É que até os tribunais, entre os embargadores nas votações, eles têm uma certa divergência de entendimento quando vão julgar. Nem todos os julgados são unânimes. Então, se os embargadores que trabalham com isso todos os dias têm essa divergência, nós aqui na comissão muitas vezes teremos também. Então sempre a gente pega um fogo cruzado e pecamos sempre pelo excesso de zelo, pela instrução dos próprios vereadores. Temos muita cautela na análise de constitucionalidade e legalidade do projeto, até porque para não iludir a população. De que um projeto, aprova, ele é publicado, a população acha que aquilo efetivamente vai entrar em vigor, até eventualmente alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubar todo aquele trâmite que foi gerado por inúmeros funcionários públicos, envolveu a máquina pública e ao fim não teve eficácia. O plano diretor ele tem 3 fases de tramitação, vamos dizer assim. E essa fase de tramitação, inclusive, a gente foi adequada no regimento interno, que são fases de 45 dias, cada uma delas. É totalmente atípico. As leis orçamentárias atendem essas 3 fases, só contando com 30 dias de prazo. O plano diretor, quais são esses prazos? 45 dias. Os primeiros 45 dias, após a leitura no plenário, que é o momento que dá ciência à casa, os vereadores tiveram 45 dias para apresentar emendas. Fernando, morreu aí, ninguém pode apresentar emenda depois? Não pode apresentar emenda depois. Só que mudam-se os requisitos. Para apresentar emenda fora do prazo, precisa de assinatura da maioria absoluta dos vereadores. Ou no momento oportuno da comissão permanente da casa, como a Comissão de Justiça, Comissão de Segurança, de Educação, de Finanças, elas podem apresentar emendas na condição de comissão permanente, fora do prazo. Mas qual que era a outra preocupação? É que o segundo trâmite de 45 dias, regimental, ele é o trâmite de audiência pública. Qual que era a preocupação da Comissão de Justiça? E até a orientação aos vereadores, vamos apresentar as emendas antes da realização das audiências, para que elas sejam discutidas na audiência. O que adianta a lei federal exigir a discussão de audiência pública para a lei principal, se as emendas amanhã depois o vereador apresenta na véspera uma emenda e ela não foi efetivamente discutida? Quer dizer, você pode viciar o processo legislativo como um todo e derrubar uma tramitação de 135 dias,
que são a soma das 3 etapas. Bom, a primeira etapa, prazo de emenda. Segunda etapa, realização de audiência pública. A Câmara teria obrigação, a lei fala em audiências públicas. Então, subentende-se no plural, que seriam no mínimo 2. A Comissão de Justiça realizou uma a mais, inclusive, para discussão só das emendas na última, além daquela reunião pública realizada aqui no plenário. Todas com um trâmite engessado para divulgação. E aí que está a reclamação, né? Porque o pessoal chegava aqui nas audiências, pô, não teve uma divulgação, cobrando a CCJ daquela divulgação, mas a CCJ também não podia, não tem mecanismos diferenciados para fazer aquele tipo de divulgação. Então, nós ficávamos engessados, de certa forma, a gente não pode usar a TV, mandamos ofício para a imprensa local, mas a gente percebe que há uma desconexão. Esse modelo ele precisa ser verificado. Essa lei federal, talvez teriam que mudar os requisitos para que essa divulgação seja efetiva. Quem tem interesse na alteração teve conhecimento, porque as publicações em jornal de grande circulação foram realizadas e no Diário Oficial do Município também. Site oficial da Câmara, TV Câmara, ao tempo todo fazendo a divulgação, são os mecanismos que estavam à nossa altura. A baixa demanda no início das primeiras audiências foi uma consequência, talvez, do desinteresse ou da falta de conhecimento. Creio que a população, de modo geral, não entenda a importância de uma peça legislativa como o plano diretor. Pois bem, encerrou-se o prazo das audiências públicas na segunda etapa dos 45 dias. Na terceira etapa, é o prazo das comissões permanentes exararem parecer, em conjunto com a CCJ. Então, foi nesse momento que as comissões temáticas se manifestaram com todo um instrumento formado da apresentação das emendas. As comissões se reuniram com a CCJ e exararam parecer. Lembrando que aí está a diferença da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça é a única que tem poder regimental de dar parecer contrário com caráter terminativo ao projeto. Em outras palavras, se a Comissão de Educação exarar um parecer contrário, ele é apenas um instrumento para que o plenário analise aquele parecer. Agora, a Comissão de Justiça, se o fizer, automaticamente derrubará o projeto como um todo. Porque a primeira etapa, isso é regimental, a primeira comissão a exarar parecer é a Comissão de Justiça, em seguida as demais comissões. Razão pela qual, obviamente, se o projeto não estiver dentro dos limites de constitucionalidade e legalidade, ele não tem motivo para dar continuidade às comissões temáticas. Primeiro, a gente verifica o requisito. E outra atenção, que é válida até para uma questão de cidadania. Muitas vezes, os vereadores apresentando, eles tiveram que dar parecer contrário a projetos que foram criticados por isso. Mas eu parabenizo em momentos que o fizeram de forma coerente, por um motivo muito simples. Eles eram favoráveis ao mérito do projeto, mas sabiam que ele não estava alinhado com a Constituição. Por mais que fôssemos favoráveis àquele tema, àquela matéria, que ela fosse efetivada, mas ela tinha vício de ilegalidade e inconstitucionalidade. Razão pela qual muitos projetos com parecer contrário, eles têm um caráter terminativo, ainda tem a figura do recurso, né? Nada impede de apresentarem um recurso contra esse parecer contrário. Esse recurso, cumprido os requisitos regimentais, ele vai a plenário para deliberação. Se o plenário entender que o recurso é válido, derruba o recurso, enfim. Resumindo, 3 etapas, 45 dias cada, para depois o projeto ser permitido a inserir na pauta da sessão. 2 discussões, projeto de lei complementar. Essa é uma diferença entre o projeto de lei ordinário e complementar, a questão do número de discussões. E quanto ao plano diretor, talvez vocês vão simular na segunda-feira uma sessão, é isso, né? Segunda. Vai começar a Comissão de Justiça, não é a votação no plenário também. Bom, mesmo assim já passa a questão da votação no plenário. Existem alguns quórums específicos para a deliberação de matéria. Cada tipo de matéria ela tem um quórum para aprovação. No caso do plano diretor, normalmente projetos de lei complementar existe a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Dependente do número de vereadores presentes, conta-se a maioria dos vereadores, que é 50% arredondando para o número acima. Então são 14. Isso em projeto de lei complementar comum, mas o regimento interno tem uma exigência de maioria qualificada, ou seja, 2/3. Então, para aprovar o plano diretor, seriam necessários 18 votos. 2/3 da Câmara Municipal.
foi o número necessário, o projeto foi aprovado. Automaticamente o presidente da Câmara, por a atribuição legal, tem que enviar o autógrafo dentro de 15 dias para análise da matéria compilada. Há uma confusão muito grande, né? O prefeito vai vetar a minha emenda. O prefeito não tem acesso à emenda do projeto. Ele tem acesso ao autógrafo, que é a compilação dessas emendas, com exceção das matérias orçamentárias, que realmente ele faz uma análise de emenda por emenda. Mas nesse caso, ele tem acesso à compilação. Ele vai fazer um comparativo do que ele enviou para o que chegou para ele na condição de autógrafo. Nessa situação, ele analisa o que ele vai vetar ou não, as alterações efetuadas, para verificar se está dentro dos requisitos de mérito, de constitucionalidade e legalidade. Não quer dizer que a comissão deu parecer favorável, que ele não possa vetar efetivamente, que foi o que aconteceu. A gente conversou isso na última reunião lá na coordenadoria. Na sessão de terça-feira, deliberou-se o veto do prefeito e a Câmara rejeitou o veto por unanimidade, né, vereadores? Eu não recordo se teve alguma unanimidade, tá? Mas eu não estou recordando que rejeitaram, o plenário rejeitou alguns vetos no dia. Rejeitado o veto, o presidente promulga a lei, tá, com a rejeição, e se acolhesse, automaticamente estaria prejudicada aqueles dispositivos vetados. Alguma dúvida? Ressaltando, né, o pessoal estava aqui, bem lembrado, tiveram acesso já, no site da Câmara, câmararibeirãopreto.sp.gov.br, inclusive para quem assiste pela TV Câmara, o pessoal pode consultar a matéria legislativa em projetos em andamento, digitar o número do projeto, salvo engano é o 68, projeto 68/2017, projeto de lei complementar, ou no público.câmararibeirãopreto.sp.gov.br, efetuar a pesquisa ou pelo tema plano diretor, a palavra-chave, ou 68/2017, lá vocês terão acesso ao texto integral, aos pareceres das comissões e às 53 emendas apresentadas pelos vereadores e pelas comissões permanentes. Dr. Fernando, só para complementar, hoje, devido ao adiantar da hora, não foi possível vocês acompanharem a CCJ, mas todas as terças e quintas-feiras acontece a reunião da CCJ a partir das 17 horas. Tá? Em nome do vereador Isaac, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença dos membros da CCJ, o vereador Fabiano, e passo a palavra aos vereadores. Obrigado. Bom, vocês perceberam que nós estamos bem calçados de assessoria jurídica, né? Muito obrigado, vereador. Ele nos dá muito um apoio, a doutora Patrícia também ali, que também faz parte dessa, a Flávia, todos os membros que nos ajudam. Porque, na verdade, pessoal, é o seguinte, vereador, eu sinceramente estou aprendendo muito aqui, tenho que estudar, está aqui o plano diretor, a gente tem que entender realmente para que haja desenvolvimento na cidade e não pecamos por um projeto inconstitucional e deixar esse projeto passar pela CCJ e ser aprovado em plenário. Justamente tem o apoio jurídico. Eu venho de uma área específica. Fabiano vem de outra área específica. Maurício vem de uma outra área específica. Paulo Modas também. Então a gente junta os conhecimentos e aqui a comissão define o que é constitucional e o que é inconstitucional. Mas qualquer dúvida a gente tem esse apoio jurídico. Nem todos os vereadores são obrigados assim, a entender especificamente. Ele é um economista, eu não fiz economia. Eu fiz faculdade pela Federal de São Carlos em Educação Física. Mas eu tenho a obrigação de entender o plano diretor, perfeito, o regime interno. Ninguém é perfeito. Exatamente. Por isso que a comissão é feita em 5, né? Mas eu só estou reforçando isso, porque a gente tem um apoio jurídico muito importante. Tem também meu assessor jurídico, Dr. Ricardo Iannelli. Cada gabinete tem a sua assessoria jurídica para discutir especificamente o que... Por exemplo, eu fui relator de... Quantas emendas, doutor? 9 a 10. Eu fui desfavorável. Aí vem pela comissão e é votado na CCJ. Aí define melhor de 5. Mas então, vê como que a gente é bem estruturado em questões jurídicas. Aqui só passa o que realmente vai trazer desenvolvimento. Tem o jurídico do gabinete e tem o jurídico da Câmara. Como o Dr. Paulo também é jurídico do vereador Isaac. Mas enfim, muito obrigado, agradeço a vocês. A Câmara Municipal está
aberta, é a casa de vocês, é a casa de lei, é a casa do povo. Sintam-se em casa e é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Paulo Modas, muito obrigado, Maurício Vilabranges, Fabiano Guimarães, Dr. Paulo, Dr. Fernando e nosso companheiro que sempre está aí fazendo um trabalho maravilhoso, trazendo as escolas para trazer assim, o conhecimento mesmo, que o Brasil precisa mudar, tem que mudar. Essa impunidade que a gente vive no Brasil tem que acabar, tem que limpar. Está muito sujo. Obrigado. Só um adendo, inclusive uma recomendação, né? Alguém aqui já teve acesso ao regimento interno da Câmara? Já teve? Então, vai na parte ali do 232, mais ou menos, que é a parte que fala do plano diretor. Lá tem o passo a passo da tramitação, que são essas etapas que eu mencionei. Inclusive, faz menção a LDO, que também está em trâmite na casa, mas aí, no caso, é a Comissão de Finanças que tem a responsabilidade regimental de efetuar o trâmite. Ô, doutor, só um adendo. Eu tô com... Esse é o plano diretor, né, doutor? A gente pode fornecer para eles ou não? Eles têm acesso? Eles eu mencionei. Se precisar... Se precisar, eu deixo aqui à disposição de vocês. Alguém quer um grupo no WhatsApp, pode me inserir também. Eu inseri o pessoal para a gente discutir. Só não tira pela ordem, tá? Para você tirar uma cópia. Ele está pela ordem. Tem problema, doutor? Não? Nenhum, né? É um documento público. Tá. Se vocês quiserem criar um grupo em um WhatsApp... Só não tira da ordem, que ele está na ordem. Eu posso enviar o arquivo anexado nesse grupo ou por e-mail. Quem precisar xerox aí tá ali, tá? Auxílio do trâmite aqui, a gente está à disposição, tá? Agradecer também a assessoria dos vereadores, do vereador Marinho Sampaio, doutora Carolina, que sempre nos auxilia aqui. O plano original está ali, com a capinha rosa são as emendas. Edgar, por favor. Não, a gente assinei ela hoje, possivelmente deve ser publicada, se não amanhã, mais tardar segunda-feira. Eu não vi o diário só de hoje, vereador Marmita, atrás. Fala, Marmita. Não, estou muito aqui já. Vereador Fabiano, Paulo Modas, Dadinho, companheiro nessa legislatura. Agradecer a cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero, o meu pouco conhecimento, né, Fabiano, ter podido ajudar, contribuir com alguma coisa. Então, agradeço a vocês, a doutora Fábio, doutora Patrícia, o jurídico do Nobre Marinho, que não pode estar presente, do Dadinho, e o nosso professor que está ali, que estamos aprendendo muito, né, professor? Estamos aprendendo muito com eles. Então, dizer para vocês que nós estamos de portas abertas, né? Nosso gabinete é o 26, nós temos muito que aprender. Não só com nossos amigos aqui, mas com vocês também, que eu acho que é uma peça fundamental para contribuir com a nossa cidade. É verdade, Adinho? Então, para mim, mais uma vez, agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje e desejo tudo de bom para vocês. Bem, só quero agradecer. Só para entender, vocês vão estar vindo aqui uma vez por mês, toda semana? Tá. Parabenizar também o Edgar, né? Legal. Que é o nosso diretor-presidente, que foi o mentor aí da condução. Parabéns aí. Legal, parabéns. Vou fazer uma ressalva só aqui. O Dadinho fica falando que eu sou economista, tal. A coisa mais importante aqui, pela complexidade de coisa que passa nesse troço, falando, nessa casa aqui, passa coisa de A a Z. Você acorda falando de abobrinha, na hora do almoço tá falando de melancia, depois do almoço tá falando de abacate. Sabe, é o dia inteiro coisa que chega aqui. É um caminhão de coisa nova por dia. O mais importante não é só o conhecimento que a gente tem, técnico das questões. O vereador, o mais importante é a sensibilidade que ele tem de captar as demandas sociais, econômicas e ambientais da cidade. Então, o vereador Dadinho, o vereador Paulo Modas, o meu amigo vereador Maurício, o Marmita que estava aqui agora, todos eles são
tão importantes quanto. Tem vereador que sabe mais de alguma coisa, tem vereador que sabe... Eu não sei nada, quase, da realidade do Jardim Progresso, do Parque Ribeirão. O Marmita que estava aqui, cara simples, mas ele é um canal de conhecimento dessa casa, daquela realidade. A Câmara é uma, eu falo assim, é uma fauna, né? Tem de tudo, tem zebra, tem elefante. Você vai fazer um projeto de macro e micro região, tiver, ele domina aquela área. Se só tivesse leão aqui, ia dar problema. Se só tivesse zebra, ia dar, o importante é isso, essa troca nossa, a sensibilidade que o Paulo Modas tem. Aqui se a gente tivesse 27 cientistas aqui, matemáticos, ia dar um problema do caramba. Fabiano falou uma coisa... O mais importante é a sensibilidade. Todos vocês têm muita. Falou uma coisa importante mesmo. Realmente é isso daí. Por exemplo, você pega... O Maurício mora na Zona Leste. Eu também moro na Zona Leste. Que é onde está surgindo uma questão que está dentro do plano diretor. A questão da urbanização daquela região. Que dizem que vai afetar o aquífero Guarani. Eu estou com um documento aqui, que é um plano estratégico de uso e ocupação do solo em zona de recarga do SAG, do aquífero Guarani. Então ele mora lá há tantos anos, eu moro lá há 25 anos, ele 48, Maurício. Então a gente entende daquela região, é isso que ele está falando. Cada vereador tem uma formação, cada vereador tem um conhecimento, e cada vereador sabe aonde ele mora, a região que ele mora. E aqui a gente monta a CCJ com 5 membros de cada região, há aquela discussão e uma definição para aprovar ou não aprovar aquele projeto para levar em plenário, onde os 27 vão, em conjunto, né, definir alguma coisa em benefício da cidade. Obrigado, Fabiano. Parabéns, viu, Renan? Você leva para mim? Isso daqui leva. Guarda isso aqui, viu?